o novo pároco desta paróquia de Buirarema, paróquia Senhora Santana, reverendíssimos padres aqui presentes, diáconos, queridos seminaristas, ilustríssimo senhor prefeito municipal, Genivaldo Freitas, senhor presidente da Câmara, Geraldo Aragão, vice-prefeita Tayane Pereira, ilustríssima senhora prefeita de Ibicaraí, doutora Mona Lisa, autoridades militares, demais autoridades aqui presentes, amados irmãos, irmãs aqui presentes ou nos acompanhando através da nossa PASCOM, da nossa Pastoral da Comunicação. Hoje, com alegria, nós celebramos o dom de Deus para esta comunidade, para esta paróquia de Buirarema, de dar um novo sacerdote para cuidar desta porção do povo de Deus que aqui reside e que aqui vive. Digo que é um dom de Deus porque eu já tive a oportunidade de visitar lugares em que, por exemplo, fui a um lugar no interior do Pará, que fazia 7 anos que naquele lugar não ia um padre. E o povo fazia 96 quilômetros para ir à missa a cavalo. Não era fácil. E nós chegamos até lá, ficamos 3 dias nesse lugar. Dormíamos na rede, tomávamos banho no igarapé, e assim foi a nossa vida, 3 dias de missão nesse lugar. E vocês não podem imaginar a tristeza do povo, que viviam como ovelhas sem pastor, que não tinham a oportunidade de ter a Eucaristia, a oportunidade de ter a bênção do Padre, de ter as suas crianças batizadas ou da encomendação dos seus entes queridos que faleciam. A presença de um padre na paróquia, numa comunidade, é a presença de Jesus Cristo na comunidade. Já dizia Bernard Arnault, tem um autor famoso francês, que escreveu aquele romance diário de um pároco de aldeia, que uma comunidade sem a presença do sacerdote é uma comunidade que perde não só os valores de Deus, os valores espirituais, mas inclusive os valores básicos, os valores humanos. É uma comunidade que se bestializa, é o termo que ele usava em francês. É uma comunidade que se torna uma comunidade, pessoas que vivem guerreando, uma querendo ser mais do que a outra, uma querendo ser mais poderosa do que a outra, e perde-se aquilo que é elementar na vida humana, que é o respeito, o carinho, o afeto. A presença do Padre traz tudo isso para nós, na nossa comunidade. Eu fui criado numa família, quando eu era pequeno, nós éramos 7 irmãos, e eu nunca me esqueço que quando o padre passava lá em casa, e passava de vez em quando, a minha mãe sempre nos dizia: é Jesus que nos visitou. Foi assim que eu aprendi a olhar para o Padre. O Padre é essa figura de Jesus que nos visita, que está do nosso lado, que caminha conosco. Nesta celebração eucarística, eu também recordo a ação de graças a Deus pelos 8 anos da minha ordenação episcopal. Há 8 anos atrás, eu era ordenado bispo no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em Farroupilha, bem pertinho de Caxias. E louvo a Deus por esses 8 anos, 7 deles vividos lá na Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, e praticamente 1 ano aqui na Diocese de Itabuna.
Louvo a Deus porque, não por mérito meu, mas por bondade dele, me concedeu o dom do episcopado, que eu vejo não como uma honra, mas como um grande serviço que eu sou obrigado a prestar na igreja e na sociedade. Nós vivemos em um tempo em que muitas palavras são ditas, muitas opiniões se levantam, mas poucas têm autoridade para transformar a vida. O evangelho que nós escutamos hoje, Lucas 13, de 31 a 35, nos apresenta Jesus na cidade de Cafarnaum, uma cidade muito perto de Nazaré. Cafarnaum já fica à beira do lago de Tiberíades ou do mar da Galileia. E lá em Cafarnaum, Jesus entra numa sinagoga num dia de sábado e entra ensinando. E todos ficavam admirados porque ele falava como os mestres da lei, embora não fosse mestre da lei. Jesus, diz Lucas, falava com autoridade. Sua palavra não era um discurso vazio, era uma palavra que tocava e que transformava, e que tocava a assembleia que estava lá na sinagoga. Essa cena pintada por Lucas dialoga diretamente com os nossos dias. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, somos cercados de informações, mas vivemos uma grande carência de sentido. O mundo de hoje vive uma grande carência de sentido. Não é por nada que nós assistimos tristemente a tantos suicídios. É impressionante que, olhando as estatísticas de suicídio no mundo, a Suíça, um país riquíssimo, um dos países mais ricos do mundo, tem uma incidência enorme de suicídios. Isso nos faz ver que não é o bem econômico que traz o bem-estar interior. O bem econômico é importante, mas ele não está ligado diretamente ao bem-estar interior. Existe no mundo de hoje um vazio existencial muito grande. Um grande vazio existencial. Pois, dizem alguns autores, as relações hoje são muito fluídas, ou alguns dizem são muito vaporosas. As relações não são sólidas. Com muita facilidade, os casais se desfazem. Com muita facilidade, nós abandonamos os nossos compromissos. Com muita facilidade, se ludibria o outro. Esse é o mundo do vazio, o mundo da falta de sentido. Este mundo que nós vivemos fala muito, promete muito, mas cura pouco, muito pouco. Jesus, ao contrário, quando ele fala, ele cura, ele liberta. A sua presença incomoda o mal, desmascara aquilo que nos prende. O espírito impuro, lá na sinagoga de Cafarnaum, reconhece e diz a Jesus: Tu és o Santo de Deus. Antes mesmo que as pessoas compreendam plenamente quem Ele é, o mal já sabe que diante de Jesus não há espaço para permanecer. Eu acredito que isso nos convida a uma pergunta sincera. Tenho permitido que Jesus tenha autoridade sobre a minha vida? Muitas vezes nós queremos um Cristo que apenas console, afague o nosso coração, mas não um Cristo que confronte, que nos mostre aquilo que de errado nós estamos fazendo, que
coloque o dedo nas feridas da nossa vida. Nós queremos um Cristo que acolha, mas não um Cristo que nos convida a mudar as nossas atitudes. No entanto, Jesus, Ele não negocia com aquilo que nos escraviza. Ele ordena: cala-te e sai daqui, e sai desse homem. Pois onde Jesus entra a verdade e a libertação, ela acontece. A sinagoga, e no caso concreto do evangelho de hoje, a sinagoga de Cafarnaum é o lugar do encontro com Deus, da palavra proclamada, da comunidade reunida. Hoje, esse lugar é a igreja. A igreja é o lugar do encontro profundo com Deus. É o lugar da escuta da palavra de Deus. É o lugar onde a comunidade se reúne. É na missa que Jesus continua ensinando com autoridade, continua libertando corações, continua restaurando vidas. E quantas vidas são restauradas na celebração eucarística. Por isso a importância de voltarmos à igreja. Por isso a importância de convidarmos aqueles que estão distantes de voltarem à igreja. Não para cumprir um costume, mas porque é na igreja, é na comunidade que nós encontramos o Cristo que salva e o Cristo que cura. Aquele que pode reorganizar a nossa vida e reordenar a nossa história. Quando Jesus tem autoridade sobre nós, algo muda na nossa vida. O espanto do povo de Cafarnaum se repete. Que ensinamento é esse? Perguntavam aqueles que estavam na sinagoga. É o ensinamento que devolve a paz, reacende a fé e renova a esperança. Neste tempo litúrgico que nós iniciamos na segunda, o tempo comum, nós somos convidados a abrir espaço para Jesus deixar que sua palavra fale mais alto, permitir que Ele conduza a nossa vida. Eu tenho certeza de que onde Cristo é acolhido, o mal não permanece. Onde Ele é seguido, a vida recomeça. O padre é aquele instrumento de Deus dentro da comunidade para explicar a palavra, para repartir o pão com a comunidade, para convidar a comunidade a repartir o pão com os irmãos, para convidar a comunidade a ser essa comunidade da fé, da acolhida, da alegria. O padre é esta figura de Cristo na sinagoga de Cafarnaum, que com sua presença, com sua vida, buscando viver os valores do Evangelho, não compactua com o mal, não concorda com a maldade, aponta o mal, mas acima de tudo, aponta o caminho do bem. Eu louvo a Deus pelo sim do Padre Wesley, pela disponibilidade dele em deixar Ibicaraí, que ele tanto amava, né? Domingo, segunda-feira, chovia tanto em Ibicaraí, eu disse que era o Padre Wesley que estava chorando e molhando toda a cidade com lágrimas, né? Eu louvo a Deus porque ele se sentia bem, e isso é uma coisa boa, né? É sinal de que o povo de Ibicaraí tratava bem ele. Vocês viram que ele chegou aqui bem tratado, né?
E peço à comunidade que acolha bem o padre que Deus enviou para vocês. Ele não vem para cá para ser dono de nada. O padre não é dono de nada. Ele vem para cá tão somente para servir esta comunidade. E servir do jeito de Jesus. E daqui a uns anos, ele sai daqui, vai para um outro lugar, para uma outra paróquia, ou quem sabe até vai ser bispo, não sei, vai para uma diocese, Deus é quem sabe, e não leva nada, a não ser a experiência vivida e a não ser o bem que ele semeou aqui. Por isso, eu convido a comunidade de Buerarema, como vocês cuidavam bem do padre que estava aqui, cuidem bem do padre que Deus vos envia. É com ele, é em torno dele, é escutando a voz dele, é seguindo os ensinamentos dele, que vocês irão viver esta realidade que aquele senhor na sinagoga de Cafarnaum viveu. A cura, a libertação, a paz do coração. Que Deus abençoe o Padre Wesley e que Deus abençoe também esta comunidade de Santana, tão querida por mim, porque sou filho de Feira de Santana. Que Deus abençoe esta comunidade de Santana e Padre Wesley assume agora como pároco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.